Que a paz, a graça e a presença divina acompanhem quem nos ouve, trazendo luz para o seu dia e uma semana profundamente abençoada. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Eu sou o seu anfitrião e, bom, hoje nós temos um desafio e tanto pela frente. Olá para todo mundo que está acompanhando a gente. É um prazer estar aqui de novo. E olha, o tema de hoje é sem dúvida um dos mais instigantes que a gente já abordou. Com certeza. Nós vamos analisar um dos textos mais intensos, dissecados e misteriosos de toda a literatura antiga, o famoso Salmo 22. E para guiar a nossa investigação, nós estamos usando as notas e o aparato histórico da Bíblia de Estudo Nova Almeida atualizada, junto com os comentários exegéticos do estudioso Allen P. Ross. Ótimas fontes, a propósito. O material do Ross é incrível para desvendar a estrutura desse texto. É excelente mesmo. Mas o problema histórico que a gente tem logo de cara é fascinante. Para quem nos ouve, imaginem ler um texto poético, escrito há mais ou menos 3.000 anos, que descreve com uma precisão médica e anatômica quase que assustadora um método de execução pública que, sequer tinha sido inventado na época. Não existia mesmo. Pois é. O texto é tradicionalmente atribuído ao rei Davi. Só que a linguagem que ele usa ali não descreve a vida de um monarca no trono, não descreve as feridas de um soldado no campo de batalha, e muito menos sabe os sintomas de uma doença comum. Passa bem longe disso. As palavras detalham a tortura e a morte de um indivíduo exposto publicamente. E se a gente for olhar para os registros históricos, não há absolutamente nenhum evento conhecido na vida de Davi que se encaixe nessa descrição de forma literal. Lidando com o lamento poético padrão ali do Antigo Oriente Próximo. As nossas fontes deixam muito claro que este é um dos textos mais complexos já estruturados na Antiguidade. Uau! Complexo em que sentido, exatamente? No sentido de que ele consegue capturar uma angústia psicológica extrema, um colapso físico total. E aí, de forma surpreendente para os padrões da época, ele faz uma transição muito abrupta para um louvor de alcance global. Sabe, para entender a mecânica desse texto, a gente precisa olhar para como ele constrói a dor antes de chegar a qualquer tipo de resolução. Certo. Vamos desempacotar isso, então. Essa construção da dor começa de um jeito muito forte. A abertura do Salmo 22 é indiscutivelmente uma das frases mais famosas da história humana. O verso 1 começa com aquele grito direto para o vazio. Deus meu, por que me desamparaste? Nossa, essa frase tem um peso gigantesco. Tem muito peso. A crueza dessa formulação levanta muitas questões. O autor descreve alguém que clama durante o dia e durante a noite, buscando alguma resposta, mas não encontra sossego de jeito nenhum. Há apenas silêncio. Como que a erudição entende a estrutura desse desespero logo no início? Bom, o comentário de Allen P. Ross faz uma dissecação muito útil dessa primeira parte. O Ross aponta que os primeiros 10 versos funcionam através de ciclos muito bem definidos de pensamento. O salmista não está apenas triste, ele está preso numa espécie de pêndulo emocional violento. Um pêndulo emocional. Interessante. Como se ele estivesse oscilando. Isso mesmo. Ele alterna entre o lamento mais visceral possível e a busca desesperada por uma base de confiança. Funciona mais ou menos assim. Em um momento, ele olha para o silêncio absoluto do presente e se desespera. No momento seguinte, ele tenta racionalizar. Ele lembra do caráter histórico de Deus. Ele tenta se agarrar a algo sólido, né? Exatamente. Mas essa racionalização logo falha. E aí a autoimagem do sofredor despenca de novo. Lá no verso 6, ele chega ao que a gente pode chamar de fundo do poço psicológico. Ele diz, mas eu sou verme e não um ser humano. Nossa, verme. Isso é muito pesado. É anulação completa. Ele se vê totalmente despojado de qualquer dignidade. Ele é reduzido a uma condição subhumana, virando alvo de zombaria das pessoas ao redor. Lendo essa alternância nesses ciclos que o Ross descreve, me vem uma imagem à mente para tentar ilustrar essa mecânica para a gente. É como se a fé do salmista fosse uma âncora pesada, sabe? Firmemente cravada lá no fundo do mar, lá no passado. Mas o barco dele, a vida dele no presente, estivesse sendo violentamente engolido por uma tempestade. Uma tempestade que não passa.
Sim, é uma ótima analogia. Porque a gente percebe que a confiança desse autor vem inteiramente da história. Ele diz algo na linha de nossos pais confiaram em ti e tu os livraste. E depois ele olha para a própria biografia, lá para a infância. Tu me preservaste estando eu ainda ao seio de minha mãe. Ele tenta buscar um padrão de cuidado, né? Exato. A lógica intelectual dele parece ser, bom, se houve cuidado com meus antepassados e se houve cuidado comigo quando eu era um bebê indefeso, qual é a lógica desse céu de bronze agora? Pois é. E essa imagem da âncora que você trouxe é excelente para ilustrar a tentativa de sobrevivência mental dele. Mas o texto traz um detalhe bem cruel que complica essa sua metáfora. A âncora não está apenas falhando em segurar o barco. O que acontece então? Os inimigos estão usando a própria corrente dessa âncora para tentar afundar o barco de vez. Nossa, como assim? Se a gente olhar o verso 8, os oponentes usam a fé do sofredor como uma arma psicológica contra ele. Eles balançam a cabeça e zombam publicamente, dizendo: confiam no Senhor, Ele que o livre. É o escárnio na forma mais destrutiva possível. Ah, entendi. Eles pegam a crença dele e usam para humilhar ele ainda mais. Isso mesmo. Eles não estão só rindo da dor física dele. Eles estão invalidando a história inteira de vida dele. É como se dissessem que aquela estrutura de crença que ele alimentou a vida toda foi uma ilusão completa. Um delírio. Olha, ter a própria identidade esmagada assim, em praça pública, já seria devastador por si só. Mas o que mais choca os estudiosos e o que realmente leva a gente ao centro desse mistério histórico não é só a agonia mental. É o corpo falhando. Exatamente. É a forma como o perigo físico imediato começa a ser descrito. O texto abandona as memórias do passado e passa a detalhar, de um jeito muito visual, a ameaça ali no presente. Os inimigos, na visão do salmista, perdem até a forma humana. O vocabulário muda e eles passam a ser descritos como feras selvagens. Sim, a mudança de tom é bem drástica nessa parte. E eu imagino que, no contexto do antigo Oriente Próximo, essas escolhas de animais têm um peso muito específico, não é? Não deve ser aleatório. Sem dúvida. A zoologia poética que ele usa ali é altamente intencional. Nossas fontes detalham que a escolha dessas feras mapeia perfeitamente as diferentes facetas do terror que ele está enfrentando. Primeiro, o texto fala dos touros fortes de Bazã. Touros de Bazã. Isso. Bazã era uma região geográfica real. Ficava a leste do Mar da Galileia, onde hoje são as colinas de Golã. Era uma área vulcânica, super fértil, e por causa disso era famosa por produzir pastos muito ricos e, consequentemente, um gado de elite gigantesco e poderoso. Espera, então quando ele fala de touros de Bazã, ele não está falando de animais raivosos normais do campo. Ele está fazendo meio que uma crítica de classe ali. Sim, simbolicamente é bem por aí. Ele está descrevendo inimigos que pertencem a uma elite. São pessoas poderosas, bem alimentadas, que têm recursos institucionais. Eles têm todo o peso do poder esmagando o sofredor. Faz todo sentido. Depois, a imagem muda para leões, que abrem a boca para despedaçar e rugir, o que já representa uma violência visceral, né? O rasgar da carne, a agressão ativa. E aí a terceira categoria é talvez a mais perturbadora de todas, o cerco dos cães. Cães. Olha, porque para nossa mente moderna, o cachorro é o melhor amigo do homem, né? Um cerco de cães soa quase inofensivo ou um pouco incômodo se a gente não entender o contexto. Perfeito ponto. No mundo antigo, cães raramente eram animais de estimação bonitinhos. Eles eram, na sua grande maioria, párias urbanos, predadores necrófagos que andavam em matilhas pelas periferias das cidades. Pelos lixões, imagino. Pelos lixões e principalmente pelas beiras dos campos de batalha. Eles não caçavam presas saudáveis. Eles esperavam os fracos, os feridos e os moribundos caírem para só então devorar os corpos. Que imagem sombria. Muito. Então, ao comparar os inimigos a cães, o salmista está sinalizando algo terrível. Esses inimigos nem estão mais lutando contra ele de fato. Eles já consideram que ele está morto, eles estão apenas parados, sentindo o cheiro do sangue, só esperando o corpo ceder para despojar ele do que restou.
Essa imagem dos predadores ali só aguardando a inevitabilidade da morte é extremamente vívida, e isso ajuda quem nos ouve a entender a próxima seção do Salmo, que abandona essas metáforas animais e entra num realismo biológico impressionante. A falência múltipla, sim. A precisão anatômica do corpo falhando é chocante. O autor relata: derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor, e a língua se me apega ao céu da boca. É agoniante só de ler. E lendo as análises dos especialistas, fica claro que não se trata apenas de uma depressão severa ou de uma tristeza poética exagerada. É a descrição mecânica de um corpo experimentando falência múltipla de órgãos mesmo. Não é apenas uma tristeza poética, é um corpo em colapso. A fisiologia descrita é muito específica mesmo. O nível de desidratação extrema que ele relata. Essa exaustão muscular que faz os ossos parecerem que estão sendo puxados para fora das juntas. O batimento cardíaco falhando como cera derretida. Tudo isso aponta para um processo de asfixia e exaustão suspensa. E então o relato fica ainda mais pontual, eu diria até forense. Forense, exato. O verso 16 afirma: traspassaram-me as mãos e os pés. E logo depois, no verso 18, a gente vê o ato final de humilhação social. Os inimigos dividem as roupas da vítima entre si e tiram a sorte sobre a túnica dela. E a gente precisa lembrar que na antiguidade tecido era um material caríssimo. Era um bem de valor real, né? Muito. A túnica era frequentemente a última e única posse terrena que a pessoa tinha antes da morte. Ser despojado dela e ainda ver o sorteio era o apagamento final da identidade civil daquele homem. E olha, é exatamente nesse ponto da leitura que um problema cronológico monumental aparece para os historiadores. O Salmo 22 foi composto mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Naquela época, e pelas centenas de anos que vieram depois, as leis judaicas estipulavam o apedrejamento ou a espada como métodos de execução. Sim, a crucificação não era uma prática ali. Nenhuma. A ideia de perfurar mãos e pés e pendurar alguém para morrer lentamente de asfixia e desidratação enquanto os guardas sorteiam as roupas do condenado ali no chão, isso é uma invenção romana e que só iria aparecer séculos e séculos depois. Muito tempo depois, verdade. E, no entanto, a descrição soa idêntica a uma cena de crucificação. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Como que a erudição bíblica lida com o fato de que os leitores cristãos olham para esse texto antigo não como a história de Davi, mas quase como um roteiro cirúrgico do sofrimento de Jesus. Essa é a grande intersecção entre literatura e teologia nesse texto. Se conectarmos isso a um cenário maior, para explicar de forma mais técnica, o comentário de Allen P. Ross e outras literaturas exegéticas usam o conceito de tipologia. A tipologia é uma estrutura de interpretação que é fundamental para entender como o Novo Testamento lê o Antigo Testamento. Tipologia. Isso. Não se trata simplesmente de uma previsão de bola de cristal aleatória, sabe? Tem uma estrutura por trás. Certo. Vamos tentar traduzir esse conceito de tipologia para algo mais palpável para quem acompanha a gente. Seria possível pensar na tipologia como, sei lá, um processo de fundição metalúrgica? Fundição metalúrgica, gostei. Como seria isso? Imagine que o sofrimento poético de Davi ou do autor original funcionou como o ato de criar um molde em um bloco de areia. Ele sentiu uma dor real no passado e usou as palavras mais extremas que encontrou no vocabulário dele para esculpir o formato dessa dor. Ele criou um molde. Ele fez a base. Aí, séculos depois, a crucificação histórica e literal de Cristo funcionou como um metal líquido e fervente que foi derramado exatamente dentro daquele molde antigo, preenchendo cada frestinha da poesia de forma física. Nossa, é uma ótima forma de visualizar o processo, é muito isso mesmo. Na linguagem teológica mais estrita, Davi, ou o sofredor original, é o que a gente chama de tipo, com T maiúsculo. O modelo ou padrão prévio. A experiência dele criou a linguagem e a estrutura literária. O antítipo, que seria a realidade final e completa, é o Messias. O molde e o metal. Exato. O que os estudiosos apontam é que,
Pelos desígnios teológicos, essas metáforas hiperbólicas e poéticas que o autor antigo precisou usar para expressar a dor extrema dele, se tornaram ocorrências literais, factuais, lá nas mãos dos soldados romanos e dos líderes religiosos do primeiro século. O molde poético foi preenchido com realidade histórica. Isso explica por que os escritores dos evangelhos pareciam tão fascinados por esse salmo. As notas da Bíblia de Estudo mostram que os relatos da crucificação são quase construídos em cima dessa estrutura poética. Não é só uma semelhança vaga, é uma apropriação direta. Sim, eles usaram ativamente o Salmo 22 para emoldurar o evento da cruz. Vamos fazer um bate-volta aqui com essas conexões? Por exemplo, o grito inicial, Deus meu, Deus meu. É registrado lá em Mateus, capítulo 27, como as exatas palavras em aramaico que Jesus clama antes de morrer, né? Eli, Eli. Isso. E a zombaria da multidão, que é descrita no Salmo com as pessoas balançando a cabeça e dizendo, ele que o livre, é quase uma citação literal do que Mateus relata sobre os que passavam pela cruz e blasfemavam contra Jesus. E claro, tem o detalhe burocrático da divisão das roupas. O famoso sorteio da túnica do verso 18. João, no capítulo 19, é muito específico sobre isso. Ele descreve os soldados romanos olhando para a túnica sem costura e decidindo, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela. É muito preciso. Os evangelistas olharam para aquele molde poético de 1000 anos atrás e viram o metal derramado ali na frente deles. Mas além dessas conexões narrativas evidentes, as fontes destacam uma anomalia literária dentro deste salmo em particular que eu achei sinceramente brilhante. O silêncio. Isso. Tem algo que não está no texto e que muda absolutamente tudo. Exatamente. O silêncio do texto é tão ou mais importante quanto o que está escrito. Se a gente analisar os outros salmos de lamento no Antigo Testamento, eles geralmente seguem um padrão bem reconhecível. Ou o salmista confessa um pecado grave, dizendo algo como eu errei, estou sendo punido, tem misericórdia, ou ele profere o que chamamos de imprecação. Imprecação seria tipo uma maldição, certo? Isso, maldições violentas contra os inimigos. Em outros textos a gente vê muito isso. Pedidos para que Deus quebre os dentes dos ímpios ou destrua as famílias deles. É pesado. O Salmo 22, no entanto, não contém uma única palavra de confissão de pecado. Incrivelmente, não tem nenhum pedido de vingança. Nenhuma maldição contra os touros ou os cães. Esse detalhe da ausência de vingança é impressionante. É apenas o relato puro e não filtrado de um indivíduo absolutamente inocente sendo triturado por um sistema de homens maus. Ele suporta a desumanização, suporta o roubo, a dor torturante e o escárnio, mas em momento algum a boca dele devolve o ódio. Ele não amaldiçoa ninguém de volta. Entender essa dinâmica puramente inocente é o que consolida a lente cristã de que este texto é a sombra literária do Cordeiro Silencioso sendo levado ao matadouro. E é essa inocência que está atrelada a um sofrimento que parece fatal, que leva a gente à ruptura final do texto. Lá no verso 15, a morte já é aceita como inevitável. O sofredor fala sobre ser deitado no pó da morte. Diante dessa aniquilação, a poesia mais elaborada cai por terra e dá lugar a um clamor rítmico, sabe? Quase sem fôlego. A respiração fica curta, né? Isso. Nos versos 19 a 21, ele pede urgência bruta. Não te afastes. Livra minha lama da espada. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos búfalos. E o que acontece no meio do verso 21 é analisado pelos especialistas como uma das viradas mais dramáticas de toda a literatura antiga. É um pivô estrutural absoluto. Prestem atenção na mudança abrupta. A frase sobre os búfalos está na metade, o desespero está lá no ápice, e então, de repente, do nada, o original hebraico sofre uma quebra tectônica. É uma virada instantânea. O salmista declara, sem nenhum aviso prévio, sim, tu me respondes. Em algumas traduções a gente lê, tu me ouviste. Não tem explicação do método de resgate. A gente não sabe como o chifre do búfalo foi parado. O que sabemos é que a realidade foi reescrita numa fração de segundo. É de arrepiar. Essa transição abrupta marca o fim do lamento e o início de uma nova era textual.
A resposta divina atua como um divisão de águas tão poderoso que toda aquela dor acumulada ao longo de 20 versos é instantaneamente convertida numa gratidão explosiva. De lamento profundo para um louvor estrondoso. Sim, o homem que estava cercado por inimigos hostis agora promete estar cercado por irmãos. Ele jura declarar o nome de Deus no meio da grande congregação. A propósito, o autor da Epístola aos Hebreus, lá no Novo Testamento, pega essa exata promessa de louvor congregacional e coloca ela diretamente na boca do Cristo ressuscitado. O lamento individual vira a fundação da liturgia de um povo inteiro. Então, o que tudo isso significa para quem nos ouve? Porque o consolo que o texto oferece não é só que a vida de um homem histórico foi salva. A dor do sofredor não foi em vão. O verso 24 é belíssimo, ele consolida uma teologia de empatia profunda. Ele afirma que o Senhor não desprezou nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. É o fim daquele silêncio do verso 1. Exato. Todo aquele sentimento inicial e avassalador de abandono, o porquê me desamparaste, era uma percepção real da escuridão do momento. Mas a estrutura completa revela que a força divina permaneceu lá o tempo todo, testemunhando cada batida daquele coração que falhava. E a escala dessa vindicação é o que mais surpreende no fim das contas. A análise textual que o Ross faz mostra como o Salmo termina de forma colossal. A conclusão do Salmo rompe todas as fronteiras geográficas, temporais e de classe social. O louvor não fica restrito ao indivíduo, não é? De jeito nenhum. A partir do verso 27, a gente não está mais falando de um resgate local no antigo Oriente Próximo. O escopo vira global. O texto projeta que todos os confins da terra se lembrarão do Senhor. O triunfo do sofredor gera uma onda de choque que força o mundo inteiro a recalibrar o seu entendimento de justiça. Os detalhes sociais dessa conclusão são fantásticos. O autor faz questão de dizer que os ricos e prósperos da terra se prostrarão, mas logo em seguida ele adiciona que aqueles que descem ao pó, ou seja, os miseráveis, os marginalizados, aqueles que não têm meios nem para manter a própria vida, também participarão dessa adoração. A vitória desse sofredor inocente nivela a humanidade inteira. Nenhum império é grande o suficiente para ignorar e nenhum indivíduo é pobre o suficiente para ser excluído. Muito bem colocado. E essa vitória não apenas quebra as barreiras de classe, ela atravessa o tempo de forma definitiva. Os versos finais apontam diretamente para o futuro. O texto profetiza e menciona a posteridade e um povo que há de nascer. As gerações futuras. Sim. A ideia central aqui é que a história do sofredor que foi esmagado, mas ultimamente vindicado por Deus, vai se tornar a narrativa fundacional para as próximas gerações que vão contar sobre essa justiça divina agindo na história. As pessoas que nem sequer existiam no momento daquela dor herdarão os frutos daquele resgate histórico. Isso fornece para a gente uma base espetacular para interpretar o propósito das narrativas de sofrimento na literatura da antiguidade. Um homem foi levado além de todos os limites da resistência mental e física. Questionou por que os céus estavam em silêncio e foi reduzido a menos que um ser humano. Mas a lente final do texto argumenta que aquele buraco negro de dor era, na verdade, o berço de uma revolução global. É a consolidação de uma filosofia de longo prazo sobre o sofrimento e sobre o propósito de tudo isso. Deixando um pensamento provocativo final baseado no texto, analisar o Salmo 22 nos obriga a confrontar a limitação da nossa própria perspectiva imediata. O sofredor deste salmo entendeu que a sua aflição pessoal e a sua vindicação não eram apenas sobre ele, mas faziam parte da grande história redentora de Deus no mundo. Fica então a pergunta para reflexão. Como a nossa compreensão sobre os momentos em que nos sentimos totalmente abandonados muda quando percebemos que a nossa história pode estar conectada a um propósito muito maior do que a gente pode enxergar no presente? É uma chave analítica poderosa para guardarmos. A exploração do Salmo 22 nos revela que a noite mais escura e o grito de abandono mais solitário podem ser a fundação exata para a libertação das gerações que ainda estão por vir. Agradeço imensamente a companhia de todos os nossos ouvintes em mais esse estudo profundo e respeitoso dessas fontes. Foi incrível. Muito obrigada a todos que ficaram com a gente até aqui. E olha,
Nosso mergulho nessas palavras sagradas termina aqui, mas o seu momento de comunhão não precisa acabar. O áudio a seguir continuará com um louvor belíssimo inspirado justamente neste salmo. Convidamos todos a continuarem em devoção e adoração a Deus ouvindo este louvor agora. Que a paz os acompanhe e até a próxima. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te conservas longe de me ajudar e das palavras do meu bramido? Eu clamo de dia e não respondes, de noite e não tenho sossego. A dor de carregar o pecado do mundo é o peso do meu lamento. Eu sou verme e não homem, o deboche do povo na cruz. Todos os que me veem zombam de mim, balançam a cabeça e apagam a luz. Dizem ele confiou no Senhor, que o Senhor o livre se o ama. Mas o silêncio rasga o céu, enquanto o inferno inflama. Como água me derramei, os meus ossos se desconjuntaram, o meu coração se derreteu como cera, as minhas forças secaram. Cães me cercam, os maus me rodeiam a olhar. Furaram as minhas mãos e os meus pés, já posso os meus ossos contar. Olham para mim com desprezo, repartem entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica deitam sortes, enquanto a minha vida se esgota. Mas tu, Senhor, não te afastes de mim. Força minha pressa sem me socorrer, livra minha alma da espada. Não me deixes perecer. Quando o cristão chora no escuro e sente o gosto do fel, lembra que o próprio Jesus sentiu o silêncio do céu. Ele sofreu o abandono de forma tão cruel, para que nós nunca fôssemos abandonados pelo Emanuel. Salva-me da boca do leão, sim, tu me respondes. Tu me ouviste na aflição, aos meus irmãos declararei o teu nome. No meio da congregação eu te louvarei, a morte já não me consome. O túmulo está vazio, a profecia se cumpriu, a dor virou vitória no momento em que ele ressurgiu. Todos os limites da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor. Todas as famílias das nações se prostrarão diante do Salvador, porque o reino é do Senhor, ele domina sobre as nações. A cruz que era de morte trouxe vida aos corações. As gerações futuras ouvirão falar da sua glória. O salmo da agonia virou o hino da nossa história. Eles anunciarão a sua justiça ao povo que há de nascer, que ele fez isto, está consumado.